Então, dando continuidade à resolução de questões, questão 40, o DESC 2016. Em uma espécie de inseto, o tamanho e a formação das asas são determinadas geneticamente. O gene que determina o tamanho das asas, longas, curtas ou intermediárias, possui 2 alelos sem relação de dominância entre si. O gene que determina o desenvolvimento de asas também possui 2 alelos. O dominante determina o aparecimento das asas e o recessivo a ausência destas. Vários casais de insetos duplo heterozigotos são cruzados e obtém-se um total de 2.048 descendentes. Assinale a alternativa que indica deste total o número esperado de insetos com asas intermediárias. Olha, vamos entender muito bem a questão, porque essas questões de genética, se tiver muitos dados assim, muita gente pode ter problemas. Mas olha, tem uma dica importante quanto à resolução de questões especificamente de genética. Quando você tiver uma questão dessa com muitos dados, muitas informações, primeira coisa que você deve fazer seria o quê? Anotar os dados no papel. Vou até colocar aqui, ó. Anote os dados, as informações dadas no papel. Se você fizer isso, você desmembrar a questão, você vai conseguir fazer um cálculo, fazer a resolução da melhor forma possível. Então, fique atento. Lembre lá da dica anterior. Quando tem pais iguais e filhos diferentes, os pais são heterozigotos, dominantes, e o filho é homozigoto recessivo. Outro dado importante. Questões de genética em que se tem muitas informações como esta, sempre faça o quê? Anote os dados no papel. Muito bem. Eu vou reler essa questão. Vou apagar isso aqui antes. E aí eu vou colocar esses dados, como eu já informei aqui para vocês, para que a gente entenda melhor. Então, ó, em uma espécie de insetos, o tamanho e a formação das asas são determinados geneticamente. O gene que determina o tamanho das asas, quais são os tamanhos aí? Ó? Longo, curta e intermediário, ok? Possui 2 alelos sem relação de dominância entre si. Então, eles possuem essas características, 3 características, possuem 2 alelos sem dominância, né? Ou seja, como tem 3 características diferentes, são codominantes, ok? Se são codominantes, então são 2 genes representados por letras maiúsculas. Eu não vou colocar o A, não. Vou colocar a letra L de longa e C de curta, como eu coloquei inclusive no quadro branco que a gente vai já ver. Seguindo aí a questão, o gene que determina o desenvolvimento das asas também possui 2 alelos. O dominante determina o aparecimento das asas, aqui seria com asas, representado pelo gene Azão, e o sem asas representado pelo gene Azinho, até porque há dominância, né, entre eles. Também possui 2 alelos, o dominante determina o aparecimento das asas, o recessivo a ausência destas. Vários casais de insetos duplo heterozigotos são cruzados e obtém-se um total de 2.048 descendentes. Então, duplo heterozigotos seriam o que a gente vai mostrar aqui no quadro branco. Ó. Esse aqui não é duplo heterozigoto, ó, porque ele tem uma característica em heterozigose e a outra em heterozigose. Mesma situação para esse e mesma situação para esse. Então, são cruzados e obtém-se um total de 2.048 descendentes. Está aqui, né? Vou até colocar aqui do lado. 2.048. Assinale a alternativa que indica deste total o número esperado de insetos com asas intermediárias. Então, eu quero saber quantos nasceram com asas intermediárias, ok? Está aqui, eu já representei, né? L representam asas longas, C curta e o LC, o heterozigoto, asas intermediárias. Azinho, ausência de asas, e Azão, presença de asas. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês antes da gente ir para o cálculo. Esses indivíduos, eles possuem asas ou não possuem asas? Eles possuem asas, ó, porque o Azão é que vai determinar isso. Ó. Mas se esses indivíduos eles fossem assim, Azinho, Azinho, Lzão, Czão, eles teriam asas? Não teriam, ó, porque ó, olha aqui, ó, o Azinho ele representa a ausência de asa. Ó. Então, eles não teriam asa independente dos genes que tem aqui do lado deles, né? Que representam essas asas longas, curtas ou intermediárias. Ficou claro?
Muito bem. Então, para descendentes com asas intermediárias, o que a gente faz? Primeira coisa que a gente deve fazer, a gente deve separar as características, faz a separação dessas características e em seguida faz o cruzamento normal como a gente fazia. Ó. Vamos separar e fazer isoladamente esse cruzamento aqui. Ó. Se eu tenho azão, azão. Opa, não é azão, azão, é azão, azinho. Cruzando com azão, azinho, eu vou ter azão, 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 azinho, azão, azinho novamente e azinho, azinho, né? Fazendo aquele processo que a gente já fez, né? Então, tá aqui. Qual a probabilidade de se nascer indivíduos com asa, né? Aqui, porque se tiver o azinho, azinho vai ser ausente, né? Então, primeira coisa, tem que ter asa. Qual é a probabilidade? 3 num total de 4. Se eu colocar um meio aqui, ele não vai ter asa, então não vai influenciar em nada. Então, 3 num total de 4 seriam indivíduos que nasçam com asas nesse cruzamento, ok? Muito bem. Agora, eu quero saber a probabilidade de nascer o indivíduo com asas, já foi dito, intermediárias agora. Ó. Aí, o que é que eu faço? Pego os genes que representam essa característica e faço o cruzamento. Lzão, Lzão. Lzão, Czão, Lzão, Czão e Czão, Czão. Qual a probabilidade desse cruzamento nascer um indivíduo com asas intermediárias? Olha, intermediário representado por LC, então seriam 2, num total de quantos? De 4. Dividindo tudo isso aqui por 2 para diminuir, né, o número, daria o quê? 1 meio. Pego esse valor e multiplico por esse. 1 meio vezes 3 quartos, 3 oitavos. Como isso aqui está em números proporcionais, eu quero saber o número puro, né? A quantidade de indivíduos. Eu pego esse 3 oitavos, divido por, ou melhor, multiplico por 2048 e vou encontrar um valor total de 768 insetos com asas intermediárias, ok? Resposta correta, letra C.